Milionário fica em desespero ouvir o sobrenome da garçonete da cafeteria. O mesmo da sua falecida esposa. Naquela manhã de outono em Águas Claras, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, Teodoro Albuquerque, 55 anos, acordou com a mesma rotina de sempre. O empresário bem-sucedido, dono da maior rede de hotéis da região, levantou-se, vestiu seu terno impecável e dirigiu-se ao Café Aroma, local que frequentava religiosamente há mais de uma década. O estabelecimento, situado no coração da cidade, era um ponto de encontro para a elite local. Com suas mesas de madeira escura e o aroma inconfundível de café recém-torrado, o Café Aroma era o refúgio matinal de Teodoro, um ritual que o ajudava a manter-se ancorado após a perda de sua amada esposa Marília, há exatos 7 anos. Naquela manhã, porém, algo estava prestes a mudar. Ao entrar no café, Teodoro notou uma nova garçonete. Jovem, não mais que 25 anos, cabelos castanhos ondulados e olhos cor de mel que lhe pareciam estranhamente familiares. Sentou-se em sua mesa habitual, próxima à janela que dava para a praça central, e aguardou ser atendido. A jovem aproximou-se, um sorriso tímido nos lábios. "Bom dia, senhor. O que deseja?" Teodoro ergueu os olhos do cardápio que fingia ler. Afinal, sempre pedia a mesma coisa. "O de sempre, por favor. Um café expresso duplo e um pão de queijo, não é?" A garçonete completou, surpreendendo-o. Ele franziu o senho intrigado. "Sim, exatamente." "Como sabe?" A garçonete corou levemente. "Oh, desculpe. É que os outros funcionários me falaram sobre os clientes habituais. O senhor é bem conhecido aqui." Teodoro assentiu, um sorriso educado nos lábios. "Entendo. E qual é o seu nome, mocinha?" "Lívia, senhor. Lívia Menezes." Algo na forma como ela pronunciou o nome fez Teodoro se arrepiar. Havia uma cadência, uma entonação que lhe era familiar, mas não conseguia identificar de onde. "Prazer, Lívia. Sou o Teodoro Albuquerque." A garçonete sorriu novamente e se afastou para buscar o pedido. Teodoro a observou enquanto ela se movia entre as mesas, uma sensação estranha se formando em seu peito. Havia algo nela, algo que não conseguia definir, mas que o intrigava profundamente. Minutos depois, Lívia retornou com o café e o pão de queijo. Ao colocar a xícara na mesa, ela disse distraidamente: "Aqui está seu café, Sr. Teodoro. Espero que esteja do jeito que a Marília gostava." O mundo pareceu congelar naquele instante. Teodoro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "O que você disse?" Lívia pareceu confusa. Eu disse que espero que o café esteja do seu agrado, senhor." Teodoro balançou a cabeça, tentando clarear os pensamentos. Não. Você mencionou um nome. Marília. Como você conhece esse nome?" A jovem empalideceu, seus olhos arregalados em surpresa e confusão. Eu não sei do que o senhor está falando. Eu não mencionei nenhum nome." Mas Teodoro tinha certeza do que ouvira. O nome de sua falecida esposa, pronunciado por esta garçonete que mal conhecia, com a mesma entonação que Marília usava. Era impossível, e ainda assim... "Desculpe, senhor. Acho que houve um mal-entendido. Com licença." Lívia se afastou rapidamente, deixando Teodoro perdido em pensamentos. O empresário ficou ali, o café esfriando à sua frente, enquanto sua mente girava em teorias e possibilidades. Quem era realmente esta Lívia? Como ela poderia conhecer o nome de Marília? E por que negou tê-lo dito? Naquele momento, Teodoro soube que sua vida estava prestes a mudar. Uma investigação precisava ser feita, e ele não descansaria até descobrir a verdade por trás deste estranho encontro. Enquanto isso, na cozinha do Café Aroma, Lívia se apoiava na pia, respirando fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. "Por que eu disse aquilo?" murmurou para si mesma. "Por que aquele nome veio à minha mente?" A jovem não sabia, mas aquele simples deslize estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. O passado, há tanto tempo enterrado, começava a emergir, trazendo à tona segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. Nos dias que se seguiram ao incidente no Café Aroma, Teodoro Albuquerque se viu consumido,
por uma obsessão que não experimentava há anos. A rotina meticulosamente construída após a morte de Marília, sua âncora em um mundo que perdera as cores, agora parecia desmoronar diante de seus olhos. Sentado em seu escritório na cobertura do Hotel Alvorada, o mais luxuoso de sua rede, Teodoro folheava álbuns de fotografias antigas, imagens de uma vida que parecia ter acontecido em outra existência. Ele e Marília sorridentes, em diferentes cantos do mundo. Paris, Nova York, Tóquio. Marília sempre adorara viajar. Como pode ser possível? Murmurou para si mesmo, os olhos fixos em uma foto particular. Nela, Marília sorria, os cabelos castanhos ondulados ao vento, os olhos cor de mel brilhando de felicidade, os mesmos olhos que ele vira em Lívia. Um suave toque na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse, fechando rapidamente o álbum. Teodoro assentiu, gesticulando para que ela se sentasse. O que descobriu, Cláudia? A assistente abriu a pasta revelando uma série de documentos. Lívia Menezes, 23 anos, nascida em Belo Horizonte, mas criada no orfanato Santa Clara, em Ouro Preto. Não há registros de seus pais biológicos. Formou-se em administração pela Universidade Federal de Ouro Preto há 6 meses e se mudou para Águas Claras há 2 semanas. Teodoro franziu o senho. Orfanato? E não há absolutamente nenhuma informação sobre os pais? O empresário se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de Águas Claras. Sua mente trabalhava furiosamente, tentando conectar os pontos. Cláudia, preciso que você faça mais uma coisa para mim. Entre em contato com o orfanato Santa Clara. Quero saber exatamente quando Lívia foi deixada lá. A assistente fez uma anotação rápida. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Teodoro hesitou por um momento. O que estava prestes a pedir era, no mínimo, antiético. Mas a necessidade de saber a verdade superava qualquer escrúpulo naquele momento. Sim, quero que contrate um detetive particular. Preciso saber todos os passos de Lívia. Onde mora, com quem fala, tudo. Quando ficou sozinho novamente, Teodoro voltou sua atenção para a cidade lá embaixo. Em algum lugar entre aquelas ruas e prédios, estava uma jovem que, sem saber, havia despertado fantasmas que ele julgava estar enterrados. Enquanto isso, em um pequeno apartamento no centro de Águas Claras, Lívia Menezes tentava se concentrar no livro à sua frente, mas as palavras pareciam dançar na página, recusando-se a fazer sentido. Desde o incidente com Teodoro Albuquerque no café, ela não conseguia se livrar de uma sensação de inquietude. O nome que escapara de seus lábios, Marília, continuava a ecoar em sua mente como uma melodia meio esquecida. Frustrada, Lívia fechou o livro e caminhou até a única janela do apartamento. A noite já caía sobre a cidade, as luzes começando a pontilhar a paisagem urbana. Seu reflexo no vidro a encarava de volta, e por um momento ela teve a estranha sensação de que não reconhecia a própria imagem. Quem sou eu realmente? Sussurrou para o reflexo. Era uma pergunta que a atormentava desde que se entendia por gente. Crescer em um orfanato, sem conhecer suas origens, havia deixado um vazio em seu coração que nenhuma conquista acadêmica ou profissional conseguia preencher. Lívia caminhou até uma pequena cômoda e abriu a gaveta superior. De lá retirou uma caixa de sapatos desgastada pelo tempo. Dentro, cuidadosamente dobrado, estava um pedaço de papel amarelado, o bilhete que fora deixado com ela no orfanato. Cuide bem dela. Seu nome é Lívia. Um dia, quando for seguro, voltarei para buscá-la. Perdoe-me. Não havia assinatura, apenas uma pequena marca no canto inferior direito do papel. Uma borboleta desenhada à mão, suas asas delicadas quase apagadas pelo tempo. Lívia traçou o contorno da borboleta com o dedo, como fizera tantas vezes antes. Aquele pequeno símbolo era sua única conexão com um passado que desconhecia, uma promessa não cumprida de um retorno que nunca aconteceu. Um súbito barulho na rua a trouxe de volta à realidade. Olhando pela janela, viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Por um momento, teve a impressão de ver alguém observando seu prédio, mas quando piscou, o carro já havia partido. Sacudindo a cabeça para afastar a sensação de estar sendo observada,
Lívia guardou o bilhete de volta na caixa. Amanhã seria outro dia de trabalho no Café Aroma e ela precisava descansar. Mas enquanto se preparava para dormir, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a mudar em sua vida. O encontro com Teodoro Albuquerque, o nome que escapara de seus lábios, a sensação de familiaridade, tudo parecia estar convergindo para algo maior, algo que ela ainda não conseguia compreender. Naquela noite, Lívia sonhou com borboletas e uma mulher de cabelos castanhos ondulados, que a chamava de longe, seu rosto sempre fora de alcance. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e descobertas para Teodoro Albuquerque. O empresário, normalmente tão focado em seus negócios, agora se via completamente absorto na investigação sobre o passado de Lívia Menezes. Numa tarde particularmente quente de outubro, Teodoro estava em seu escritório quando Cláudia entrou apressadamente, uma expressão de urgência em seu rosto. Senhor Albuquerque, tenho as informações que o senhor pediu sobre o orfanato Santa Clara. Teodoro gesticulou para que ela se sentasse. Diga-me, Cláudia, o que descobriu? A assistente respirou fundo antes de começar. Senhor, Lívia foi deixada no orfanato em 15 de maio de 2001. Ela tinha aproximadamente 3 meses de idade na época. Teodoro sentiu o sangue gelar em suas veias. A data era significativa demais para ser coincidência. 15 de maio, murmurou, mais para si mesmo do que para Cláudia. Sim, senhor. Há algo especial sobre essa data? O empresário hesitou por um momento antes de responder. Marília, minha esposa, ela faleceu em 12 de maio de 2001, 3 dias antes de Lívia ser deixada no orfanato. Significa que precisamos de mais informações. Teodoro a interrompeu, sua mente já traçando os próximos passos. Cláudia, preciso que você faça mais uma coisa para mim. Entre em contato com o doutor Henrique, nosso médico de família. Peça a ele todos os registros médicos de Marília dos últimos meses antes de sua morte. A assistente assentiu, fazendo anotações rápidas. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Teodoro hesitou por um momento. Sim. Agende uma visita ao orfanato Santa Clara para a próxima semana. Diga que é uma possível doação da Fundação Albuquerque. Não mencione meu nome. Quando Cláudia saiu, Teodoro se viu sozinho com seus pensamentos turbulentos. A possibilidade que começava a se formar em sua mente era chocante demais para ser ignorada. Seria possível que Marília tivesse escondido uma gravidez dele? Que Lívia fosse... Ele balançou a cabeça, tentando afastar tais pensamentos. Precisava de provas concretas antes de chegar a qualquer conclusão. Enquanto isso, no Café Aroma, Lívia enfrentava seus próprios dilemas. Nas últimas semanas, ela havia notado uma mudança no comportamento de Teodoro Albuquerque. O empresário, antes tão pontual e previsível em suas visitas, agora aparecia em horários irregulares, sempre lançando olhares em sua direção quando achava que ela não estava observando. Naquela tarde, enquanto limpava uma mesa próxima à janela, Lívia foi surpreendida pela voz de Dona Zulmira, a proprietária do café. Menina, você por acaso conhece o Sr. Albuquerque de algum lugar? Lívia se virou confusa. Não, Dona Zulmira, por quê? A senhora idosa ajeitou os óculos no nariz, um ar de curiosidade em seu rosto enrugado. É que ele tem feito perguntas sobre você. Quis saber de onde você veio, há quanto tempo está na cidade. Achei estranho. O coração de Lívia acelerou. Então não era apenas impressão sua. Teodoro Albuquerque realmente estava interessado nela. Mas por quê? Eu não faço ideia do motivo, Dona Zulmira. Talvez ele esteja apenas sendo gentil com a funcionária nova. A senhora deu de ombros, não parecendo muito convencida. Pode ser, menina, mas tome cuidado. Teodoro Albuquerque é um homem poderoso nesta cidade. Não quero ver você se metendo em confusão. Enquanto Dona Zulmira se afastava, Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de que algo maior estava acontecendo, algo que ela não compreendia completamente, intensificou-se. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento, Lívia encontrou um envelope sem remetente em sua caixa de correio. Intrigada, ela o abriu assim que entrou em casa. Dentro, havia apenas uma fotografia antiga e um bilhete manuscrito.
A foto mostrava uma mulher jovem, de cabelos castanhos ondulados e olhos cor de mel, sorrindo para a câmera. Lívia sentiu o coração falhar uma batida ao perceber a semelhança entre ela e a mulher na foto. A verdade está mais próxima do que você imagina. Se quiser saber mais sobre seu passado, encontre-me amanhã às 15 horas no Parque das Águas. Venha sozinha. Não havia assinatura. Lívia sentou-se na beira da cama, a mente em turbilhão. Quem era aquela mulher na foto? Por que ela se parecia tanto com Lívia? E mais importante, quem havia enviado aquele envelope? Parte dela queria ignorar o bilhete, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas o desejo de conhecer suas origens, de finalmente preencher o vazio que carregava desde a infância, era forte demais para ser ignorado. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. Seus sonhos foram povoados por imagens fragmentadas. A mulher da foto chamando seu nome, borboletas voando ao redor de um berço e a figura imponente de Teodoro Albuquerque observando tudo de longe. Quando o sol nasceu, Lívia já havia tomado sua decisão. Iria ao encontro no Parque das Águas. Fosse o que fosse que o destino reservava para ela, estava na hora de enfrentar a verdade. O Parque das Águas era o orgulho de Águas Claras. Com seus lagos artificiais, fontes ornamentadas e extensos gramados, era o local preferido dos moradores para passar as tardes de domingo. Naquela quarta-feira, porém, o parque estava relativamente vazio, o que servia perfeitamente aos propósitos de Lívia. Faltando 5 minutos para as 3 da tarde, a jovem garçonete chegou ao ponto de encontro, um banco de madeira próximo à maior fonte do parque. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e medo dominando seus pensamentos. Os minutos se arrastaram. Às 15h10, Lívia começou a se perguntar se não havia caído em algum tipo de armadilha. Foi então que ouviu passos se aproximando. Virando-se, ela viu uma figura que fez seu coração saltar. Teodoro Albuquerque. O empresário parecia tão surpreso quanto ela. Lívia, o que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse responder, uma terceira voz se fez ouvir. Que bom que vocês dois vieram. Ambos se viraram para ver uma senhora de cerca de 70 anos se aproximando. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante e seus olhos, por trás dos óculos de armação dourada, brilhavam com uma mistura de emoção e determinação. Quem é você? Teodoro perguntou, sua voz traindo uma pitada de impaciência. A senhora sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Meu nome é Berenice Menezes e tenho uma história para contar a vocês dois. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Menezes, o mesmo sobrenome que o dela. Seria possível. Berenice gesticulou para que eles se sentassem no banco. O que vou contar a vocês não é fácil, e peço que me ouçam até o fim antes de fazerem qualquer julgamento. Teodoro e Lívia trocaram um olhar rápido antes de se sentarem, um de cada lado da senhora. Berenice respirou fundo antes de começar. Há 23 anos, minha filha, Marília, cometeu o que ela considerava ser o maior erro de sua vida. Ela estava noiva, prestes a se casar com o homem que amava. Neste ponto, ela olhou diretamente para Teodoro. Mas teve um caso breve com um antigo namorado. Teodoro empalideceu, mas permaneceu em silêncio. Desse encontro, Berenice continuou, nasceu uma criança. Você, Lívia. A jovem sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Eu sou filha de Marília? Mas como? Por quê? Berenice pegou a mão de Lívia entre as suas. Marília entrou em pânico. Ela amava Teodoro e não queria perder o casamento. Além disso, o pai biológico de Lívia deixou claro que não queria nenhum envolvimento. Então, ela tomou uma decisão que a atormentaria pelo resto de sua curta vida: esconder a gravidez e dar a criança para a adoção. Teodoro, que até então estivera em silêncio, finalmente falou. Isso é impossível. Eu teria notado se Marília estivesse grávida. Berenice balançou a cabeça. Marília era uma mulher determinada, Teodoro. Ela usou roupas largas, evitou aparecer em público nos últimos meses e, quando não pôde mais esconder, inventou uma viagem de negócios.
Você estava tão ocupado com a expansão de seus hotéis na época que mal notou sua ausência prolongada. As palavras de Berenice caíram como um peso sobre Teodoro. Memórias de 2 décadas atrás começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. A viagem de negócios de 3 meses de Marília, seu comportamento estranho nos meses que se seguiram, a depressão que ela alegava ser resultado do estresse. Mas por que agora? Lívia perguntou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Por que esperar tanto tempo para me contar a verdade? Berenice suspirou pesadamente. Porque fiz uma promessa a Marília em seu leito de morte. Ela me fez jurar que só revelaria a verdade quando você completasse 23 anos, a mesma idade que ela tinha quando você nasceu. Ela acreditava que nessa idade você estaria madura o suficiente para lidar com a verdade. E o bilhete? Lívia perguntou, lembrando-se do pedaço de papel que guardava como um tesouro. Aquele que dizia que um dia voltariam para me buscar. Foi Marília quem o escreveu. Berenice respondeu suavemente. Nos últimos dias de sua vida, consumida pela culpa, ela planejava contar a verdade a Teodoro e buscar você. Mas o destino não permitiu. Teodoro, que estivera absorvendo todas aquelas informações em um silêncio atordoado, finalmente falou. Por que você não me contou antes, Berenice? Eu tinha o direito de saber. A senhora o encarou com uma mistura de tristeza e determinação. Porque também fiz uma promessa a você, Teodoro. No dia do funeral de Marília, você me fez jurar que nunca mais mencionaria o nome dela, que o ajudaria a enterrar o passado. Eu respeitei seu luto, mas não podia negar a Lívia o direito de conhecer suas origens. Um silêncio pesado caiu sobre os 3. O som da água da fonte parecia ensurdecedor, em contraste com a quietude que os envolvia. Lívia foi a primeira a quebrar o silêncio. Então, você é meu pai? Perguntou, olhando para Teodoro com uma mistura de esperança e medo. O empresário a encarou, vendo pela primeira vez o quanto ela se parecia com Marília. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso tímido. Não biologicamente, ele respondeu com voz rouca. Mas eu fui casado com sua mãe. E se você quiser, se me der uma chance, eu gostaria de tentar ser uma família. As palavras de Teodoro abriram as comportas das emoções de Lívia. Anos de solidão, de perguntas sem respostas, de um vazio que parecia impossível de preencher, tudo veio à tona em um soluço profundo. Berenice abraçou a neta, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Teodoro, após um momento de hesitação, colocou uma mão reconfortante no ombro de Lívia. Ali, naquele banco de parque, sob o olhar curioso de alguns transeuntes, uma família despedaçada pelo tempo e pelas circunstâncias começava lentamente a se reconectar. Mas, enquanto as primeiras pontes eram construídas, novas perguntas surgiam. Como seria o relacionamento entre Teodoro e Lívia daqui para frente? Como a jovem lidaria com a revelação de suas verdadeiras origens? E que outros segredos o passado ainda guardava? A tarde caía sobre águas claras, lançando sombras longas sobre o parque. Para Teodoro, Lívia e Berenice, era o fim de uma era de segredos, mas apenas o começo de uma jornada de descobertas e reconciliações. As semanas que se seguiram à revelação no Parque das Águas foram um turbilhão de emoções para Lívia, Teodoro e Berenice. A verdade tão longamente guardada agora estava exposta, e cada um deles precisava encontrar uma forma de lidar com essa nova realidade. Lívia, em particular, sentia-se como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Por um lado, havia a alegria de finalmente conhecer suas origens, de saber que não era uma criança abandonada sem amor. Por outro, havia a dor de saber que sua mãe biológica havia partido deste mundo sem que elas pudessem se conhecer. Numa tarde de sábado, cerca de um mês após o encontro no parque, Lívia estava no apartamento de Berenice, ajudando a avó a organizar velhos álbuns de família. Era um processo agridoce, ver fotos de Marília em diferentes fases de sua vida. Ela tinha o seu sorriso, Berenice comentou, apontando para uma foto de Marília adolescente. E os mesmos olhos curiosos. Lívia traçou o contorno do rosto de sua mãe na fotografia. Eu gostaria de tê-la conhecido, murmurou.
Berenice colocou um braço ao redor dos ombros da neta. Ela teria te amado muito, querida. O arrependimento de tê-la deixado a consumiu até o fim. Naquele momento, a campainha tocou. Berenice foi atender, retornando momentos depois com Teodoro. O empresário parecia um pouco desconfortável, carregando um grande envelope pardo. Desculpem interromper, ele disse hesitante, mas achei que você gostaria de ver isso, Lívia. Ele entregou o envelope à jovem. Dentro, Lívia encontrou uma série de documentos legais. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Isso é? Teodoro assentiu. Sim. São os papéis para uma adoção retroativa. Se você quiser, é claro. Legalmente, você seria reconhecida como minha filha e herdeira. Lívia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Era mais do que ela jamais ousara sonhar. Mas por quê? Você não tem nenhuma obrigação comigo. Teodoro se sentou ao lado dela, sua expressão séria, mas gentil. Lívia, nas últimas semanas, tenho pensado muito sobre o que Marília faria se estivesse aqui. E cheguei à conclusão de que ela gostaria que eu cuidasse de você, que lhe desse o amor e o apoio que ela não pôde dar. Além disso, ele fez uma pausa, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Descobri que gosto muito da ideia de ter uma filha. Berenice observava a cena com lágrimas nos olhos. Depois de tantos anos guardando segredos, ver Teodoro e Lívia se aproximando era como um bálsamo para sua alma cansada. Lívia olhou para os papéis em suas mãos, depois para Teodoro e finalmente para Berenice. Eu não sei o que dizer. Você não precisa decidir agora, Teodoro assegurou. Tome o tempo que precisar. Independentemente da sua decisão, quero que saiba que sempre terá um lugar em minha vida. Naquele momento algo mudou no ar. Era como se o último vestígio de tensão entre eles tivesse se dissipado. Lívia se levantou e, sem pensar duas vezes, abraçou Teodoro. O empresário, inicialmente surpreso, retribuiu o abraço com emoção. Berenice juntou-se ao abraço, formando um círculo de afeto que transcendia os laços de sangue. Ali estavam 3 pessoas que o destino havia separado, mas que o amor e a verdade haviam reunido. Quando finalmente se separaram, todos com os olhos marejados, Lívia pegou uma caneta da mesa de centro. Quando finalmente se separaram, todos com os olhos marejados, Lívia pegou uma caneta da mesa de centro. Eu não preciso de mais tempo, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu quero fazer parte desta família, oficialmente. Naquela noite, os 3 jantaram juntos no apartamento de Berenice. A atmosfera era leve, quase festiva. Histórias foram compartilhadas, risos ecoaram pelas paredes e, aos poucos, o apartamento que por tanto tempo guardara segredos e tristezas se encheu de esperança e alegria. Enquanto ajudava Berenice a lavar a louça, Lívia não pôde deixar de notar como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. De órfã solitária a membro de uma família amorosa, o caminho havia sido turbulento, mas o destino final valia cada momento de incerteza. No que está pensando, querida? Berenice perguntou, notando o olhar distante da neta. Lívia sorriu, enxugando as mãos no pano de prato. Estou pensando em como a vida é imprevisível. Há 2 meses eu era apenas uma garçonete tentando sobreviver em uma cidade nova. Agora tenho uma avó, um pai, uma família. Berenice abraçou a neta carinhosamente. E nós temos você, meu amor. Você trouxe luz de volta às nossas vidas. Na sala, Teodoro observava a cena com um misto de alegria e melancolia. Ver Lívia e Berenice juntas o fazia pensar em Marília, em como ela teria adorado este momento. Mas, pela primeira vez em anos, a lembrança de sua falecida esposa não trouxe apenas dor. Havia também gratidão. Gratidão por ter tido Marília em sua vida. E agora, por ter Lívia. Quando Lívia e Berenice voltaram para a sala, Teodoro se levantou, pegando sua pasta. Acho que está na hora de eu ir, ele disse. Mas havia uma hesitação em sua voz, como se não quisesse realmente partir. Lívia trocou um olhar rápido com Berenice antes de falar. Na verdade, eu estava pensando, já que agora somos oficialmente uma família, talvez pudéssemos passar mais tempo juntos. Quem sabe, um fim de semana na sua casa de campo.
Berenice me contou sobre ela. O rosto de Teodoro se iluminou com a sugestão: isso seria maravilhoso. Podemos ir no próximo fim de semana, se vocês quiserem. Eu adoraria, Berenice disse, sorrindo. Faz anos que não vou àquela casa. Tem tantas memórias. Assim ficou combinado. No fim de semana seguinte, os três partiriam para a casa de campo dos Albuquerque, um lugar cheio de lembranças do passado e agora palco para a criação de novas memórias. Enquanto se despediam na porta do apartamento, Lívia sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. Ela havia partido em busca de suas origens e encontrara muito mais do que esperava. Encontrara um lar. Naquela noite, ao se deitar em sua cama no pequeno apartamento, que agora parecia tão diferente, Lívia pegou o velho bilhete deixado com ela no orfanato. As palavras, outrora enigmáticas, agora carregavam um novo significado. Cuide bem dela. Seu nome é Lívia. Um dia, quando for seguro, voltarei para buscá-la. Perdoe-me. Marília nunca pôde cumprir sua promessa de voltar, mas de alguma forma, através de Teodoro e Berenice, ela havia encontrado um caminho de volta para a vida de Lívia. O sol mal havia nascido quando Teodoro estacionou seu luxuoso SUV em frente ao prédio de Lívia naquela sexta-feira. O fim de semana na casa de campo, tão ansiosamente aguardado por todos, finalmente chegara. Lívia desceu as escadas do prédio com uma pequena mala, o coração acelerado de expectativa. Ao ver Teodoro saindo do carro para ajudá-la, ela não pôde deixar de sorrir. Era ainda estranho, mas reconfortante ter alguém se preocupando assim com ela. Bom dia, pai, ela disse, as palavras ainda soando novas em sua boca. Teodoro sorriu amplamente. Ele nunca admitiria, mas ouvir Lívia chamá-lo de pai fazia seu coração se encher de uma alegria que há muito não sentia. Bom dia, filha. Pronta para nossa aventura? Depois de acomodar a bagagem de Lívia no porta-malas, eles partiram para buscar Berenice. A senhora já os esperava na calçada, uma expressão de ansiedade e alegria em seu rosto enrugado. A viagem de 3 horas até a casa de campo foi preenchida com conversas leves e risos. Berenice contava histórias de quando Marília era criança, Teodoro compartilhava anedotas de suas viagens de negócios e Lívia, aos poucos, ia se sentindo mais à vontade para falar sobre sua vida no orfanato e seus sonhos para o futuro. Quando finalmente chegaram à propriedade, Lívia ficou maravilhada. A casa de campo era, na verdade, uma mansão elegante, cercada por jardins bem cuidados e com vista para um lago sereno. É lindo, ela sussurrou, os olhos arregalados de admiração. Teodoro sorriu, satisfeito com a reação dela. Sua mãe adorava este lugar. Passávamos todos os nossos verões aqui. Ao entrarem na casa, foram recebidos por Dona Elza, a governanta que cuidava da propriedade há décadas. A senhora idosa olhou curiosamente para Lívia, mas não fez perguntas. Teodoro havia ligado com antecedência, explicando a situação. O fim de semana se desenrolou como um sonho para Lívia. Pela primeira vez em sua vida, ela experimentou o que era fazer parte de uma família de verdade. Passeios de barco no lago, jogos de tabuleiro à noite, conversas profundas à beira da lareira. Cada momento era precioso e surreal. Na tarde de sábado, enquanto Berenice tirava uma soneca, Teodoro convidou Lívia para um passeio pelos jardins. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos até chegarem a um pequeno gazebo com vista para o lago. Sua mãe e eu nos casamos aqui, Teodoro disse suavemente, seus olhos perdidos na paisagem. Foi um dia perfeito. Lívia sentiu um nó na garganta. Como ela era? Além do que a vovó Berenice me contou? Teodoro sorriu, um sorriso cheio de amor e saudade. Marília era extraordinária, inteligente, compassiva, cheia de vida. Ela tinha esse dom de fazer todos ao seu redor se sentirem especiais. E tenho certeza que ela teria sido uma mãe maravilhosa para você. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lívia. Teodoro, hesitante no início, a abraçou. Por um longo momento, eles ficaram assim, pai e filha unidos pela memória de uma mulher que ambos amavam, mas que Lívia nunca chegara a conhecer. Quando se separaram,
Teodoro tinha um brilho determinado nos olhos. Lívia, sei que nada pode compensar os anos que perdemos, mas quero que saiba que estou aqui agora. Para o que você precisar. Lívia assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. No caminho de volta para a casa, Teodoro fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Lívia, há algo que venho pensando. Sei que você acabou de se formar em administração e está trabalhando no café. Mas, bem, eu me perguntava se você não gostaria de trabalhar comigo na empresa. Não por obrigação, claro, mas pensei que poderia ser uma oportunidade para passarmos mais tempo juntos e, quem sabe, você poderia aprender o negócio da família. A proposta pegou Lívia de surpresa. Trabalhar na rede de hotéis Albuquerque era mais do que ela jamais imaginara possível. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Tem certeza? Quero dizer, eu não tenho experiência nenhuma no ramo hoteleiro. Teodoro sorriu gentilmente. Tenho certeza absoluta. Você é inteligente e dedicada, Lívia. Além disso, o sangue Albuquerque corre em suas veias. Tenho certeza de que você se sairá muito bem. Naquela noite, durante o jantar, Lívia compartilhou a notícia com Berenice. A avó ficou radiante com a ideia. Oh, querida, isso é maravilhoso. Marília ficaria tão orgulhosa de ver você seguindo os passos de seu pai. Enquanto a conversa fluía animadamente ao redor da mesa de jantar, Lívia se viu observando Teodoro e Berenice com um novo olhar. Estas pessoas, que há apenas algumas semanas eram estranhas para ela, agora eram sua família. Uma família que a amava, que queria vê-la prosperar. Na manhã de domingo, antes de partirem de volta para a cidade, Lívia fez um último passeio pelos jardins. Parou no gazebo onde Teodoro havia compartilhado memórias de Marília e respirou fundo, absorvendo a beleza e a paz do lugar. Mãe, ela sussurrou para o vento, espero que esteja orgulhosa. Eu prometo que vou honrar sua memória e fazer o meu melhor para ser digna do nome Albuquerque. Uma brisa suave acariciou seu rosto, como se fosse uma resposta silenciosa de Marília. De volta à cidade, Lívia se preparava para iniciar um novo capítulo em sua vida. O Café Aroma, que havia sido seu refúgio e ponto de partida nesta jornada de autodescoberta, agora seria apenas uma doce lembrança. À sua frente, um futuro cheio de possibilidades se abria. Enquanto arrumava suas coisas para se mudar para o apartamento que Teodoro havia insistido em comprar para ela, mais próximo da sede da empresa, Lívia encontrou o velho bilhete deixado com ela no orfanato. Com um sorriso nostálgico, ela o guardou em uma caixa de memórias, junto com a primeira foto que tirara com Teodoro e Berenice na casa de campo. O passado, com seus segredos e dores, agora dava lugar a um presente cheio de amor e a um futuro promissor. Lívia Menezes Albuquerque estava pronta para abraçar sua nova vida, com todas as suas complexidades e alegrias. E assim, enquanto o sol se punha sobre águas claras, uma nova era começava para a família Albuquerque. Uma era de reconciliação, de laços refeitos e de novos começos. O eco do passado ainda ressoava, mas agora era acompanhado pela melodia harmoniosa de um futuro cheio de esperança.